Isso agora vai. Boa tarde a todos, bem-vindos de volta à nossa live de matemática de terça-feira. Vamos dar continuidade, então, às atividades da apostila, página 42. Apostila, página 42. Aquelas continhas que vocês fizeram lá da divisão por 2, eu trouxe aqui no meu slide para facilitar a nossa leitura, ok? Então, vamos lembrar o que é o dividendo. O dividendo é o número que vai ser dividido. O divisor é por quantas partes serão divididos. O quociente é o resultado, né, dessa divisão. E o resto é caso sobre alguma coisa ou não. Quando não sobra, nós chamamos de uma divisão exata, ok? Então, vamos lá. Como são os dividendos dessa sequência? Então, eu tenho lá, ó, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Como são os dividendos? Eles estão diminuindo? Eles estão aumentando o número? Como são os dividendos dessa sequência? Alguém gostaria de responder como são os dividendos dessa sequência? João Paulo, pode responder. Eles ficam aumentando de 1 em 1, começando do 34. Muito bem. Os dividendos dessa sequência, eles estão aumentando de 1 em 1. Então, eles aumentam uma unidade a cada divisão. Então, eles são números consecutivos, ou seja, um depois do outro, 34, 35, 36, 37, e aumenta uma unidade de uma divisão para outra. Então, são números consecutivos, aumenta uma unidade de uma divisão para a outra. Eu tinha 34, depois eu passei a ter 35, depois eu passei a 36. Eu tenho, então, um número par, um número ímpar, um número par, um número ímpar. Quando nós observamos essa sequência, nós vamos observar também o quê? Que nos números, quando eu tenho um número, um dividendo par, a minha continha é exata. Quando eu tenho um dividendo ímpar, o meu resto sobra 1. Quando eu tenho um dividendo par, a minha continha é exata. Quando eu tenho um dividendo ímpar, o meu resto sobra 1. Então, quantos restos diferentes apareceram? Quantos restos diferentes? Dá para sobrar resto 2 nas divisões por 2? Então, olha só. Nós temos dois restos diferentes aí. Nós temos o 0, porque a minha continha está exata, e nós temos o 1. Então, nós temos dois restos diferentes. Dá para sobrar resto 2 nas divisões por 2? Gente, não tem como sobrar resto 2. Por quê? Porque 2 eu consigo dividir por 2. Então, quando eu tenho um resto 2, eu aumento o quê? Eu aumento um dividendo. Então, eu aumento lá o dividendo. Então, quando nós estamos fazendo uma divisão, né, e essa divisão não é exata, a primeira coisa que nós iremos observar é o divisor. Então, o resto do divisor, ele vai ter que ser sempre menor do que ele, tá? Então, se o divisor for 2, o meu resto só vai poder ser 1 ou 0. Então, quantos restos diferentes apareceram, gente? Apareceram dois restos diferentes, o 0 e o 1, tá? Tem aqui tranquilo, né? 0, 1, 0 e 1. Por quê? Porque nós estamos dividindo por 2, tá? Então, eu não posso ter resto 2. Dá para sobrar resto 2 nas divisões por 2? Não é possível sobrar resto 2 de uma divisão com divisor 2. Não é possível, gente. Por quê? Porque 2 é um divisor de 2. Então, quando eu tenho o 2 no resto, eu consigo dividir por 2, tá? Então, eu não posso ter o mesmo número do divisor lá no resto. Isso para qualquer número. Se fosse de 3, resto 3, também não poderia, porque 3 eu divido por 3, ok? Então, aparecem dois restos diferentes, o 0 e o 1, e não é possível sobrar o resto 2 de uma divisão com o divisor 2. Então, vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Essa aí, tia Andresa pediu para nós fazermos juntos, tá? Tia, posso falar? Pode sim, só um minutinho, tia Andresa vai dar uma pausa aqui. Ô, tia, pode falar? Só um minutinho, que não tá querendo pausar.
Bora lá, então, para o nosso próximo exercício. Eu tenho aqui a número 2. Observe a sequência de divisões por 5. Observe a sequência de divisões por 5. Então, eu tenho uma sequência aí. 30 dividendo 5 divisor. 30 dividido por 5 vai ser igual a 6. 6 vezes 5 igual a 30. Vai sobrar 0. 31 dividido por 5. Vou olhar na tabuada. Ora, 6 é um número que eu não divido por 5. Então, 3, eu vou ter que procurar na minha tabuada um número mais próximo do 31 para eu... 4 eu não divido por 5. Por que 4, gente? Toda vez que eu falar isso, lembre-se que eu estou somando os dois números. Vocês se lembram daquela aula que a tia Andresa explicou? Dos múltiplos? Então, 3 mais 1 do 31 é igual a 4. 4 não é múltiplo de 5. Então, eu não vou ter uma divisão por 5. 31, então, eu não tenho uma divisão exata. Então, eu vou ter que procurar o número mais próximo. Então, vai ser o 6 também. 6 vezes 5, igual a 30, o resto 1. 32, mesma coisa. 6 vezes 5, 30, resto 2. 33, 6 vezes 5, 30, resto 3. E aqui a outra, 34, vai ser 6 vezes 5, 30. 34 menos 30, 4. Olha aí, qual é o meu divisor? Meu divisor é o 5. Então, eu só posso ter resto 4. Olha lá, em 4, 3, 2 e 1. Por que isso? Porque se eu tiver um resto 5, eu consigo aumentar o meu dividendo. Ao invés de ser 34, meu dividendo passa a ser 35. E aí, 35 dividido por 5 vai ser igual a 7. Então, olha só. Todas essas divisões têm o divisor 5 e o quociente 6. Todas elas. Olha lá, eu tenho o divisor 5, ele está em vermelho, e eu tenho o quociente 6. Quociente é o quê? É o resultado. Tá? E eu tenho o quociente 6. Então, quais são as diferenças entre essas continhas? Alguém gostaria de responder? Quais são as diferenças entre elas? O que tem de diferente entre elas? Alguém gostaria de responder? Sofia, pode responder para mim, Sofia, o que tem de diferente entre elas? Pode ligar o microfone, Sofia, pode responder. A diferença entre as continhas de cima, tia? Isso, dessa aqui, 30, 31. Porque embaixo, nas respostas embaixo, na última, tá diferente. 0, 1, 2, 3, 4. Sai na ordem crescente. Tá, quais são esses? Como a gente chama esses numerozinhos que ficou aí embaixo, então? A gente tem que saber. Sobras. Sobras, mas as sobras têm um nome, que se chama resto. Muito bem, João Guilherme. Restos. João Guilherme respondeu direitinho. Posso responder a resposta? Pode falar, Estela, qual foi sua resposta? Quais são as diferenças? As diferenças são os restos e as divisões. Os restos e o dividendo. Gente, vamos dar nome aos números, ok? Muito bem, Maria de Fátima. Maria de Fátima colocou que os restos e os dividendos são diferentes. Então, a diferença entre eles são os restos e os dividendos, né? Então, vamos lá. As diferenças são os dividendos e os restos, que aumentam uma unidade de uma divisão para outra. Esse D aqui tá maiúsculo, mas é minúsculo, hein, gente? Não tem ponto nem vírgula. Foi o... vírgula, nem vírgula a gente usa a letra maiúscula. Não tem ponto aqui. Foi na hora de inserir a caixa de mensagem, tá? Então, o que nós temos de diferença aí, gente? Nós temos os dividendos, que eles estão aumentando uma unidade, e os restos também. Então, olha só, toda vez que eu aumentei uma unidade no meu dividendo, eu aumentei também uma unidade no meu resto. E isso vai acontecer até eu chegar no resto 5. Quando eu chegar no resto 5, eu vou aumentar
eu vou aumentar um dividendo. E aí o meu resto passa a ser 0. Por quê? Porque a minha continha vai ser exata. Tá? Minha continha vai ser exata. Então, olha só, o que acontece com o resto quando aumentamos uma unidade no dividendo? Então, o que acontece com o resto? Eu tinha lá o resto 0, 1, 2, 3 e 4. Aí eu fui lá no dividendo e aumentei 30, 31, 32, 33, 34. Então, quando nós aumentamos uma unidade no dividendo, nessa sequência de divisões, na sequência de divisões que está mostrando aí para nós, o que acontece com o resto, gente? O que vai acontecer com ele quando eu aumento um número no meu dividendo? Alguém gostaria de responder o que acontece? Tia Andresa já falou na explicação o que acontece, hein? Quando eu aumento um número no meu dividendo, Maria de Fátima certinho. João Paulo quer responder, então pode levantar a mão. Pode abrir o microfone. O que acontece, João Paulo? Quando eu aumento uma unidade no meu dividendo? O resto aumenta de 1 em 1. Muito bem, Gonçalo escreveu certinho lá no chat. O resto aumenta também. Maria de Fátima escreveu certinho lá no chat que o resto aumenta também. Então, toda vez que eu aumento o meu dividendo, o que vai acontecer? Cada vez que aumentamos uma unidade no dividendo, aumenta uma unidade no resto. Então, todas as vezes que nós vamos aumentando uma unidade no dividendo, aumenta também uma unidade no resto. Isso vai acontecer até nós chegarmos num resto que dá para dividir pelo divisor. E aí, o que acontece? Essa divisão passa a ser exata, ok? Então, simples. Todos os restos serão menores do que o divisor. Todos os restos serão menores que o divisor. Se o divisor for 5, os restos serão 4, 3, 2 e 1. Se o divisor for 6, os restos podem ser 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Tá? Então, é só a gente se lembrar disso daí que não tem problema. Tá certo, Rebequinha? Certinho. Mas vamos fazer uma resposta mais recheada, hein, gente? Cada vez que aumentamos uma unidade no dividendo, aumenta uma unidade no resto, ok? Toda vez que a gente vai aumentar uma unidade no nosso dividendo, também vai aumentar uma unidade no resto. Posso passar, gente? Eu tenho alguém copiando? Eu tô copiando, tia. Ok, então quando você terminar, Robertinha, você avisa, tá? Pode passar, tio. Beleza. Também tá copiando, tia. Ok. Pode passar. Então vamos lá para o próximo exercício. Será que a divisão 35 dividido por 5 vai dar quociente 6? Quem está com a sua tabuada aí, pode pegar. E o resto? Qual será? Anote aí as suas conclusões. Então, pegue a sua tabuada. Olhe lá. 35 dividido por 5 vai dar quociente 6? Sim? Não? Escrevam aí. O resto, qual será? Muito bem, Gonçalo. Gonçalo já respondeu. Luiz Guilherme, Sofia. Então, montem aí as respostinhas de vocês. Muito bem, Sofia. Muito bem, Gonçalo. Certíssimo. O pessoal está escrevendo lá no chat, hein, gente? Olha lá, hein? Será que a divisão 35 dividido por 5 vai dar quociente 6? Será que 35 dividido por 5 vai ser igual a 6? Não, né, gente? A galerinha já respondeu que não. 35 dividido por 5 Não, vai dar 7. é igual a 6. 35 dividido por 5 vai ser igual a 7. E o resto? Vai sobrar algum resto, gente, na divisão 35 por 5? Não, né? Por que não sobra resto? Porque a minha divisão é exata. Então, a divisão 35 dividido por 5 dá quociente 7 e o resto 0.
Isso significa que que essa operação de divisão é uma operação exata, tá bom, gente? Ela é exata. Continuando com a sua tabuada na mão, continuando com a sua tabuada do 5 aí na mão, quais as próximas divisões por 5 com resto zero? Anote pelo menos 5 aí. Então, olha só, as próximas, nós estamos querendo saber, a partir de 35 dividido por 5, eu quero saber as outras 5 que eu vou ter com resto zero. Será que 36 dividido por 5 eu vou ter resto zero? Será que 37 dividido por 5 eu vou ter resto zero? E 38 eu vou ter resto zero? Então, pensem aí, eu preciso colocar 5 divisões na letra D, 5 divisões por 5, a partir do 35, que tem o resto, ó, zero. Escrevam aí, 5 divisões por 5, que tem o resto zero, a partir do 35. Só vocês olharem a tabuada de vocês, que vai ficar muito fácil de vocês fazerem essa, ok? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho também para vocês fazerem. Então, as próximas divisões por 5 serão... Quem gostaria de responder para mim quais serão as próximas divisões por 5? Pode levantar a mãozinha, quem gostaria de responder. Maria de Fátima, responde para mim. As próximas divisões por 5. 36 vezes 5, 37 vezes 5. Maria de Fátima, não ouvi nada que você falou. Você tá me ouvindo? Aham. 36 dividido por 5, 37... Não. 36 dividido por 5 não vai dar uma operação exata. 36 dividido por 5 vai ter resto 1. 37 dividido por 5 vai ter resto 2. 38 dividido por 5 vai ter resto 3. 39 dividido por 5 vai ter resto 4. Então, tem que ser com resto 0. Alanis, responde para mim, Alanis. Tia, eu acho que é 50 dividido por 5. 40 dividido por 5. Hã? Acho que é 50 dividido por 5. Não. Tem que ser a partir do 35. Olha só, quais são as próximas divisões por 5 com resto zero? Olha aí na tabuada de vocês, gente. 35 dividido por 5. Ok. Depois do 35, quem que eu tenho de resultado? 40. 40 dividido por 5. Depois, eu vou ter quem? Depois do 40? O 45. Depois do 45, eu vou ter quem? 40 dividido por 5. 45 dividido por 5. 50 dividido por 5. 55 dividido por 5. 60 dividido por 5. 65 dividido por 5 e assim por diante. Então, olha só. 36, eu não vou ter resto 0. Eu vou ter resto 1. 37, eu não vou ter resto 0. Eu vou ter resto 2. Então, eu tenho que escrever as próximas 5 divisões, que o meu resto vai ser 0. Então, eu olho lá na tabuada. Depois do 35, quem que eu tenho? No resultado da multiplicação por 5, tenho 40. Então, 40 dividido por 5. Olha lá a operação inversa. Depois do 40, quem que eu tenho? O 45. 45 dividido por 5 vai dar 9. Então, vai ser um resto 0. Depois, 50. Eu tenho quem? 50 dividido por 5 vai ser igual a 10. Então, resto 0. 55 dividido por 5 vai ser igual a 11. Então, resto 0. 60 dividido por 5 vai ser igual a 12. Resto 0. 65 dividido por 5 igual a 13, resto 0 e assim por diante. O exercício pediu para nós colocarmos apenas 5. Letra E. Qual será
qual será o resto na divisão 41 dividido por 5? Qual será o resto na divisão 41 dividido por 5? E em 46 dividido por 5? E em 51 dividido por 5? Qual será o resto da divisão? 41 dividido por 5. Beleza, João Paulo? Certinho, já escreveu no chat. Muito bem. Gonçalo, muito bem, certinho, também escreveu no chat. Muito bem, Maria de Fátima, também escreveu no chat. Certíssima a resposta de vocês. Roberta, não. Roberta, não posso ter resto acima de 5. Na divisão por 5, eu não posso ter resto acima de 5. Então, não posso ter resto 8, não posso ter resto 6, não posso, tá? Bernardo, também não. Isabela, também não. Agora sim, Bebela, certíssimo. Quem colocou 2 e 3? Bernardo, não. Radassa, não. Adassa, resto 5, eu tenho uma continha exata, porque eu consigo dividir 5 por 5. João Guilherme, certinho. Alanes, não. João Guilherme, certo. Bernardo, certo. Agora sim. Gente, olha aí na tabuada de vocês. Na tabuada do 5. Alanes, não. Olha na tabuada do 5. Que número eu tenho lá, hein? 41 dividido por 5. Olha na tabuada do 5. Que número se aproxima de 41 no resultado, no produto? Olha lá os produtos. Olha lá os resultados. Que número se aproxima, Alanes? 40. Muito bem. Então, 40 dividido por 5, vai ser igual a 8. Vai sobrar quanto, gente, do 41? Vai sobrar 1. Então, preciso que vocês entendam isso muito bem, que daqui para frente nós iremos fazer as nossas sentenças matemáticas a partir de restos, ok? Olha lá na tabuada do 5. Que número que se aproxima, qual produto se aproxima do 46 na tabuada do 5? Qual o produto que se aproxima do 46? Ou seja, que número? Certinho, Maria de Fátima, certinho, Alanes. O número que se aproxima do 46 é o número 5, 45. Muito bem, Bernardo, Sofia, é o número 45. Então, 45 dividido por 5 vai ser igual a 9. Se 45 dividido por 5 é igual a 9, então 46 dividido por 5 vai ser igual a 9, vai sobrar 1. Ok? 46 dividido por 5 vai sobrar 1. E 51 dividido por 5? 51, achem lá o produto de vocês na tabuada que mais se aproxima de 51. 50, muito bem, Caio. Então, vai sobrar o que dessa divisão? Vai sobrar um resto. Gente, atenção. Na tabuada do 5, nós aprendemos que os produtos terminam em 0 ou em 5. Em 0 ou em 5. Em 0 ou em 5. Então, na divisão, quando essa divisão não termina nem em 0 e nem em 5, vai sempre ter um resto. Como que eu sei o resto? Vou começar a contar. 6 eu tenho um resto, 7 eu tenho 2 restos, 8 eu tenho 3 restos, 9 eu tenho 4 restos. Entenderam? Pegaram essa sacada aí? Na divisão por 5, eu sempre vou ter 0 e 5 como divisão exata. Passou disso, se for 0, 1, eu vou ter resto 1. Terminou em 2, eu vou ter resto 2. Terminou em 3, eu vou ter resto 3. Terminou em 4, eu vou ter resto 4. Se for acima de 5, terminou em 6, resto 1. Terminou em 7, resto 2. Terminou em 8, resto 3. Terminou em 9, resto 4. Ok? Só se lembrar disso, tanto na divisão quanto na multiplicação, sempre a divisão vai dar exata quando terminar em 0 ou em 5.
Terminou com número diferente, vai ter resto, tá? E esse resto eu vou saber qual é o resto a partir do número que eu tiver como resto, tá? Então, vamos lá. Resposta. Todas essas divisões darão resto 1, pois os dividendos têm uma unidade a mais do que as das divisões exatas do item anterior. Então, quando a divisão for exata, terminar em 0 ou em 5, a minha divisão será 0. O meu resto será 0, ok? Meu resto será 0. Quando a minha divisão, né, meu dividendo tiver lá 47 dividido por 5. Então, 47 não termina nem em 0 nem em 5. Então, a minha divisão não é exata. Como não é exata, vai sobrar. Vai sobrar quanto? Opa, acima de 5, 6, 7. Então, sobra 2. Tá bom, gente? É isso daí. É só se lembrar disso. Tia, na letra E, eu escrevi assim. Os restos são 1. Está certo? Está. Vamos complementar, né, gente? Os restos são 1, pois os dividendos têm uma unidade a mais do que o das divisões exatas do item anterior. Ok? Então, olha só. Tirem print. Tirem foto. Ok? Que agora eu vou para o ditado. Não tenho mais tempo, não posso esperar vocês copiarem, beleza? Tirem print ou tirem foto. Tia, por favor, tia, espera só um pouquinho. Não posso, Estherzinha, eu tenho que ir pro ditado. Já são 3h40, tá bom? Depois você pega lá a resposta ou tira o print, beleza? Espera só um pouquinho, já tô quase acabando de escrever. Gente, Tchau, tia! tira um printzinho, tira uma foto, senão eu não vou conseguir fazer o ditado. Tia, depois você pode voltar na B da 2, eu não consegui ver. Eu não vou ter tempo, tá? Vamos lá. Terminei, tia. Vamos lá. Vou parar meu compartilhamento. Vou fazer o ditado com vocês, ok, gente? Também vou encerrar a gravação aqui. Depois, quem não conseguiu, tira um print, tira uma foto e vai lá. Ou vai lá no Positivo On, tá? Um beijo. Fiquem aí que tem ditado. Tia, só eu tenho Acabei, tia.